Fala galera, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Sou eu, Pastor Ademir, de volta para mais um vídeo que talvez você goste, né? É interessante. Na verdade, comentário do comentário aqui, né? Vivian, cadê? Deixa eu ver aqui onde é que tá o comentário. Vivian Salles, tá? Comentou bem assim, em 2 vídeos na verdade. Eu tô vendo aqui. Já é pra tirar onda mesmo, até rindo aqui. Mas muito obrigado pelo comentário, tá bom? Muito obrigado mesmo. Bota bem aqui, ó. Num vídeo, bota: Pastor, você falou em língua estranha na igreja pentecostal? E repete a pergunta em outro vídeo também. No primeiro vídeo foi sobre somos sorveterianos com orgulho, Bíblia neles. Aí perguntou: você já falou língua estranha, não é? Na igreja pentecostal? E depois, no outro vídeo, repetiu a pergunta, não é? Que é: a soteriologia calvinista é apenas uma parcela da tradição reformada. Aí botou a mesma pergunta: Pastor, você já falou em língua estranha quando era pentecostal? Por sua insistência, eu vou responder, tá certo? Eu vou responder. Vamos lá. É importante, né, às vezes, compartilhar esse tipo de coisa. Primeiro, eu sei que algumas vezes tem alguns vídeos cômicos, né, sobre algumas situações que envolvem pentecostais, mas geralmente quando eu faço vídeos assim, cômicos, é sobre situações que realmente são engraçadas, né, que eu considero realmente absurdas. E eu prefiro tirar onda, não é, daquilo, porque não tem nada de Deus, não é, das coisas ali, não tem nada de Deus. Mesmo assim, eu tenho um respeito muito grande pelos pentecostais, tá certo? Agora, como eu já fui um pentecostal, eu posso falar com propriedade daquilo que eu também vivi. Não só que eu estudei, porque eu fiz seminário, né, na época pentecostal, e então eu pude aprender a teologia, né, a doutrina, e também, como um pastor pentecostal, vivenciei, como membro, vivenciei toda aquela situação. E sim, né, eu tive essa experiência naquele período, quando bastante jovem na comunidade, era uma comunidade pentecostal, ainda que pentecostal mais moderninha, digamos assim. Eu lembro que isso era um dos focos que tínhamos na comunidade. Havia todo um contexto, né? Você está numa comunidade pentecostal, então você ouve pessoas, sei lá, de quarta-feira, quando tem escola bíblica, ou então algum tipo de reunião na semana, no próprio culto em si, você vê pessoas ali orando, e elas oram, não é? Estão orando em línguas estranhas, muito estranhas. E aí, como ensinam para você que esse é um dos focos, não é? Ou um foco da vida cristã, que é realmente buscar essa segunda bênção, que é o batismo com o Espírito Santo, tendo como evidência o falar em línguas, não é? E receber dons, etc. Então a pessoa acaba realmente colocando aquilo no coração. Primeiro de tudo, a pessoa, quando chega naquele contexto, vai ouvir os pastores. E meio que nós não temos tantos filtros ainda. Estamos meio, digamos assim, vulneráveis ao que é dito e não tem como julgar se aquilo é certo ou errado, se é um fruto de má interpretação ou não. É dito, então você simplesmente acredita, como foi comigo. Bastante jovem na comunidade e comecei realmente a buscar esse tipo de coisa. Demorou bastante, mas eu busquei. E eu era honesto, eu era bem sincero com relação a isso. Eu queria realmente, eu acreditava realmente que aquilo era verdade, não é? Que de fato havia dons, um dom de línguas estranhas, não é? Ainda que não houvesse, por exemplo, como explicar aquilo de maneira bíblica. E quando eu falo de maneira bíblica, é dizer que o texto realmente está dizendo aquilo. É explicar que não tem como, cara, não tem como. A pessoa procura outras ferramentas, outros meios para tentar explicar isso, não é? E muitas vezes esses meios são jogados para a fé no escuro, tá? Porque o texto não está dizendo isso. O texto não ensina a prática pentecostal de hoje. A Bíblia não ensina isso, tá? Isso é uma coisa diferente. Mas eu não sabia dessas coisas, então eu realmente mergulhei, quis realmente aprender aquilo. E eu lembro como ontem, não é? Para você que riu aí perguntando se eu já falei língua estranha, eu lembro como ontem, não é? Foi em um culto que acontecia nos sábados, não é? Onde quem liderava o culto eram jovens da comunidade, então era uma igreja bem ativa nesse sentido. E nesse culto de jovens também acontecia muito do que nós chamávamos de pipoco, né? Ou seja, o fogo descia. A ideia era buscar o fogo, buscar o fogo. Pela manhã teve uma reunião de oração que nós chamávamos de consagração, e ali já se buscava isso, então éramos ensinados a fazermos jejuns e propósitos, etc. E quando chegou a noite, uma porção de jovens, não é, também desejosos de receber esta bênção, não é, porque era isso que ensinava pra gente. Então, estivemos ali, teve um pregador e era da própria comunidade em si. E quando ele estava pregando, um outro, que era um pregador de fora, não é, na época, um profetinha, digamos assim, ele chamou todos os jovens da comunidade a estarem à frente. Então ficamos à frente e nos ajoelhamos. Fizemos um círculo assim, ajoelhados.
E nós estávamos sendo sinceros. Eu estava sendo muito sincero ali. Cara, eu chorava. Eu tava todo suado, né? Ali, fazendo força, me dedicando. Eita, tem que contar, né? E aí, chorando muito, tava muito emocionado, assim, descontrolado emocionalmente, chorando, 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 buscando isso de Deus de maneira desesperada, porque eu fui convencido realmente de que se eu não tivesse aquilo, eu não seria um crente de verdade. Me faltaria algo na vida. Então, para mim, buscar o batismo com o Espírito Santo, falar em língua seria tudo. E eu lembro como ontem, né, como isso aconteceu. Eu estava então ajoelhado, outros jovens também, nós estávamos clamando, pedindo a Deus: Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, nos dá essa bênção. E alguns jovens já estavam fazendo isso, né, já estavam lá no seu Xaramanaia, e eu nada. E aí o profetinha que estava ali, que era o experiente, né, que sabia fazer isso, ele chegou e ficou, né, falando no ouvido dos jovens. E chegou ao meu também. Enquanto eu estava ali, cara, eu estava tão desesperado, emocionado, que chorava, batia as mãos no chão, chorava ajoelhado ali, né, já quase me deitando. E ele foi falando no meu ouvido: olha, o segredo é da glória. O segredo é da glória. Aí eu, glória, glória, glória. Assim não, rapaz, rápido. Vamos, vai falar. Aí ficou falando no meu ouvido bem alto: bora, da glória, 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 glória. Aí eu, glória, 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 glória. Naquela questão da emoção, né? Tava totalmente emocionado, entrega as emoções realmente. Glória, 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 glória. Pronto, desse jeito. E aí ele começou a bater palma, pular e dizer: o menino foi batizado! Sabe? Foi isso que aconteceu. Naquele momento, outros jovens da comunidade, né, com supostos dons de revelação, uma pessoa disse que eu tô te vendo Deus te deu dom de visão, dom de cura e blá blá blá, além das línguas estranhas, né, um monte de coisa. Recebi tanto dom que eu saí de lá quase que um X-Men, sabe? Nível 5 ainda, tá? E o que acontece? Terminou aquilo, foi muito emocionante. Nesse culto, até minha mãe ela não era da igreja, mas estava presente. Foi uma coisa assim assombrosa para muitas pessoas, para nós também. Eu tive na minha experiência a prova do que é uma verdadeira histeria, tá? Eu não atribuo nada daquilo ao Espírito Santo. Eu fui sincero e acreditei que era realmente, que eu tinha recebido esses dons, dom de cura, dom de visão, e especialmente falar em línguas. E eu fui honesto, eu fui sincero. Eu acreditei realmente naquilo. Só que eu percebia que a coisa não fluía. Foi passando o tempo e aconteceu uma vez só e depois não mais, sabe? Não mais. E eu me esforçava. Eu buscava, eu pedia e nada. E eu estava sendo sincero. E nada aconteceu, né? E então eu comecei a ficar um pouco desconfiado. Além disso, eu tive outras oportunidades também de testar esses dons, né? E inclusive orar por pessoas enfermas. Porque disseram que eu recebi o dom de cura, né? E eu orei e ninguém foi curado. Inclusive eu fiquei meio traumatizado uma vez que eu fui orar por uma pessoa acamada, não é? Orei determinando a cura porque eu tinha recebido o dom de cura, não é? Foi o que me disseram, que eu podia orar agora sim, com fé, porque Deus ia curar a pessoa realmente. Eu orei e uma pessoa acamada, né? Nas últimas mesmo. E o resultado é que 2 dias depois a pessoa morreu, né? Aí eu falei: oxe, mas eu não recebi o dom de cura. Não é? E, poxa, eu não aceitaria que alguém viesse dizer para mim que eu não tinha fé. Isso aí é a saída desses falsos profetas, de dizer que você recebeu alguma coisa e quando não acontece você não tem fé. Assim é fácil demais, né? Porque o indivíduo que fala nunca é culpado. O culpado sempre é aquele que recebe a profecia. E o que acontece? Eu, então, orei, nada aconteceu. Outras oportunidades também fiz a mesma coisa e nada aconteceu. E eu fui tendo a experiência sincera de buscar, sabe, a Deus de verdade em outros momentos, em outras orações, em outros cultos, buscar aquilo e nada acontecia. E quanto mais eu via aquilo acontecer ao meu redor e não comigo, eu ficava desconfiado, não é? Essa desconfiança me levou a ter curiosidade, não é, para aprender mais da palavra de Deus, certo? E eu fui meio que interrompido, porque foi nesse período mesmo em que eu, já um pouco cansado do pentecostalismo clássico, porque eu estava sendo sincero, cara, honesto, e nada acontecia. Então eu acabei me apaixonando pela mensagem da televisão e cheguei a ser um obreiro da Mundial do Poder de Deus. Olha só, completamente
Fiquei impressionado com os cultos da Mundial, né? Os cultos caça-níquel. E então eu abri mão de tudo na cidade que eu morava, né? Eu fui criado em São Paulo, Zona Sul de São Paulo, Capão Redondo e tal, Parque Fernanda. E fui morar com 18 anos de idade no sertão de Alagoas. Hoje eu estou na capital, né? Mas lá na época era o sertão. E lá na cidade eu era um guarda municipal concursado, porque eu me enfeiticei, fiquei totalmente, sabe, abismado com a mensagem da Mundial. Eu abri mão de tudo. Eu lá pedi as contas à prefeitura, pra você entender, era concursado. E voltei para São Paulo com minha esposa, minha filha pequena. Ficamos lá 2 anos e meio e eu fui porque eu queria ir para a Mundial. Eu queria ir para a Mundial. E então mergulhei também no neopentecostalismo. Me tornei obreiro lá, para você ter uma ideia. Fui fundo realmente. Vi toda o que aquilo é por dentro, sabe? É uma coisa lamentável, né? Você não tem nada de Deus ali, tá? Posso falar para qualquer um. O cara não vem querer me convencer hoje, depois de tantos anos com coisas assim, que alguém tem dom de cura, conversa fiada, um bando de mentirosos. Falo abertamente, são todos mentirosos, charlatões é o que são. Que alguém tem dom de cura, dom de algum, tem dom de nada. Tem dom de arrecadar isso aqui. Ó. Isso aqui eu sei que eles têm dom mesmo, né? Dom de cascalho. É o que eles têm. E o que acontece? Vendo tudo isso, não é, eu levei um impacto muito grande. E para pensar, eu saí do catolicismo romano, certo? Com o impacto da mensagem protestante, especificamente pentecostal. E então eu meio que me frustro um pouquinho com o pentecostalismo clássico, porque eu percebi que não é bem assim como dizem, mas até então eu não tinha conhecimento bíblico para refutar. Saio completamente impressionado com o neopentecostalismo por conta de cura, porque já que não tem dom aqui, mas lá eu estou vendo de verdade. Então fui atrás disso e me frustrei mais uma vez porque eu percebi que não era nada real. É um teatro para ganhar dinheiro, nada mais do que isso. E então, depois de um tempo, depois de 2 anos e meio, eu volto para o sertão de Alagoas, não é, para ajudar a comunidade que eu era membro antes. Aquela pentecostal clássica. Eu volto para essa cidade, volto para essa comunidade. 1 ano depois que eu estou ali, sou ordenado pastor. Olha o processo. 1 ano depois, em 2009, fui ordenado pastor, não é? Em novembro. E então começa esse processo. Naquele período de um ano, não é? Eu ordenado pastor. No segundo ano, nós nos afiliamos à Assembleia de Deus, tá? E com todo respeito aos irmãos da Assembleia de Deus. Não estou falando mal da igreja, por favor, não me entenda assim. Estou falando do pentecostalismo no sentido geral. Me tornei membro da Assembleia de Deus, tivemos uma grande oportunidade, da qual eu sou grato a Deus demais, ao pastor Oscar e a todos os irmãos, né, que nos ajudaram nesse sentido. Fomos morar em Vitória Espírito Santo para o seminário, então eu aprendi bastante, foi um tempo de muito aprendizado. E esse aprendizado me deu mais curiosidade ainda, não é? Mais desejo por investigar a palavra de Deus. Eu me recordo muito bem, não é? Foram momentos bons que eu vivi ali com os irmãos, mas eu tive mais sede ainda e tive ferramentas. O seminário me deu ferramentas. Quando eu voltei, eu realmente já voltei bastante cético. Porque, cara, eu tava fazendo com sinceridade os testes. Tipo, não, se há dom de verdade, então tem que funcionar, meu amigo. Porque quando eu olho para a palavra de Deus, eu não vejo uma coisa meia torta, mais ou menos, sabe? Dúvidas no que está acontecendo na Bíblia. Não, quando a Escritura fala que Cristo ressuscitou o morto, sim, o morto foi ressuscitado. Quando fala que curou o cego foi curado. Não tem esse negócio de mais ou menos. Não é como essas curas que tem aí nessas igrejas neopentecostais, que o pessoal começa a gritar como se alguém fosse curado e você vê o indivíduo mancando, não é? Sabe? Você vê que é um teatro para ganhar dinheiro, uma palhaçada. Não, lá na Bíblia você vai ler e você vai perceber que realmente coisas extraordinárias aconteciam. E eu não estava vendo isso, de jeito nenhum. E então, agora com ferramentas, eu tinha condições de investigar. Comecei a estudar, a ler. E foi um tempo de conflito pessoal meu, né? Eu nem voltei, depois do seminário, nem voltei para a cidade que eu estava, do sertão, uma cidade vizinha, onde eu pude ler muito ainda e fazer esses testes, né? Ou seja, lendo, e a preocupação maior agora não foi nem mais com o que estavam dizendo que acontecia, mas a minha preocupação maior foi justamente observar o que a Escritura estava dizendo. Eu queria ser convencido pela própria Escritura que aquilo era verdade, mas ao passar do tempo, lendo a Escritura, eu percebi que, na verdade, eu já tinha recebido óculos para entender daquele jeito, porque quando você vai para o próprio texto em si, o texto não está ensinando, não é, que esses dons estão em vigência na igreja. O texto não está dando ênfase a isso. Inclusive, quando você pensa nesse dom de línguas,
não é? Pelo menos o que você olha no pentecostalismo hoje e no que a Bíblia ensina, você percebe que são coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes, tá? Então, né, estudando, cheguei a essas conclusões, tá? Então, assim, eu tive a experiência, certo? A experiência, o que aconteceu não é a verdade, a experiência foi real, em que sentido? Eu me emocionei, eu acreditei naquilo, tá? Eu chorei, eu babei, eu realmente confiei todo o meu coração. Então, eu não posso tirar a experiência da minha cabeça. Eu tive aquilo ali, né? Eu sei que muitas pessoas também buscam e até encontram nesse sentido esse tipo de experiência. Mas, infelizmente, o que eu tenho para dizer é que não é verdade. Não é? Então, o que está acontecendo não é aquilo que a Bíblia ensina. Não é, tá? Então, pode chamar de qualquer outra coisa. Não é? Sei lá. Eu falo com todo respeito, irmãos. Desculpa que tá passando comercial aqui, carro de som, viu? Mas entenda, com todo respeito aos pentecostais, tá bom? Todo respeito. Vocês querem permanecer assim? Tudo bem, de boa. Mas a minha experiência pessoal, e não só a experiência pessoal, não é, o trabalho de leitura da escritura honesta me levou a conclusões diferentes, totalmente diferentes. Por isso eu me tornei sensacionista, não é? Porque para mim não adiantava mais. Então, sim, fica respondido aí pro se eu falei língua estranha, foram línguas muito estranhas, estranhas demais, né? Estranhas demais, tá certo? Valeu aí pelo comentário. Foi um resumão, né? Para vocês entenderem mais ou menos como isso aconteceu, tá? Mas é assim.